Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python avançado. Hoje nós veremos a revisão do conteúdo da terceira semana. Vamos lá? Revisão da terceira semana. O que a gente viu na terceira semana do nosso curso? A gente já escreveu vários códigos interessantes, mas eles não persistiam os dados, ou seja, quando a gente terminava a execução, todas as informações que eles tinham eram perdidas. Isso acaba impactando negativamente na utilidade dos códigos. Uma das maneiras de a gente persistir os dados é utilizando manipulação de arquivos. A linguagem Python tem diversas bibliotecas e funções para a gente fazer a manipulação de arquivos, e aqui a gente vai ver algumas maneiras de fazer isso. Nós vimos como que é feita a manipulação de arquivos de texto simples. É o tipo mais simples de arquivo que a gente tem, os dados são gravados diretamente no formato str. Eu preciso fazer a abertura do arquivo com a função open, normalmente associa a uma variável, faço associação a uma variável. E o que a gente passa como parâmetro para a função open? O nome do arquivo, o caminho para abrir o arquivo, e o modo de leitura, que é uma combinação válida de caracteres. Aqui do lado direito a gente tem os principais modos de abertura, que seria R para leitura, que é o padrão, W para escrita. Só que aqui a gente abre o arquivo e ele apaga tudo que estiver lá para a gente escrever novos dados. O A ele abre para escrita, mas anexa no final do arquivo. O B é para gravar dados binários. O T é o modo texto, que é o padrão. E o mais é para atualização, tanto leitura como escrita. Aqui a gente mostra como que foi feita a escrita, né? E como que a gente fecha o arquivo depois que a gente termina. Eu posso usar o write ou write lines para me escrever um arquivo. No caso do write, eu escrevo linha por linha. No caso do write lines, eu posso passar uma lista de strings e ele vai escrever todas essas linhas de uma vez no arquivo. Aqui no nosso exemplo, a gente abre o arquivo para escrita usando o W, né? Depois eu tenho um laço de repetição que vai pegando informações de contato. Enquanto a pessoa estiver digitando alguma informação não vazia, eu vou usando o write para mim gravar esse contato no arquivo. Aqui a gente dá um /n para ele dar uma quebra de linha, para quando eu for ler esse arquivo eu conseguir ler linha por linha. Quando a pessoa digita um contato vazio, eu dou um break, paro o meu laço de repetição, e aí a gente tem um close no final para fechar o arquivo. Aqui a gente está fazendo a leitura de dados, a gente pode fazer leitura com readlines e readline. Né? No caso do read, eu leio todo o conteúdo de uma vez. No caso do readline, eu leio linha por linha. No caso do readlines, eu leio todas as linhas e recebo uma lista com o conteúdo de cada linha sendo um elemento dessa lista. Do lado direito, a gente tem um exemplo onde eu fiz a leitura de duas maneiras. Primeiro usando o readlines, a gente tem uma lista, né, e depois percorre essa lista. E mais abaixo a gente fez uma leitura usando o readline. Aí o que eu faço? Eu faço a leitura com o readline e vejo se o conteúdo que eu li está igual a vazio. Se está igual a vazio, é que chegou no final do arquivo. Aí eu não preciso ler mais, né, que eu dou um break no laço de repetição e termino. A gente viu também os arquivos CSV, que é a abreviação de Comma Separated Values, valores separados por vírgula. Na verdade, eu posso separar com outros elementos diferentes de vírgula. E no caso do Python, a gente tem uma biblioteca pronta para trabalhar com esse tipo de arquivo, que é a biblioteca CSV. Aqui nós temos um exemplo de uma agenda de contato trabalhando com a biblioteca CSV. Então, estou importando a biblioteca CSV, estou importando o isFile para a gente ver se o arquivo existe. Tem uma função aqui, linha, só para escrever uma linha de tracinhos na tela. Criei aqui uma classe contato com um atributo de classe campos, que são os campos que a gente vai guardar do contato no arquivo. No construtor, eu crio um contato e recebo os valores de cada um dos campos dele, aí eu uso um dicionário, né, um dict ali, para guardar esses valores do contato, associo o nome do campo ao valor do campo. Tem um método alterar que mostra as informações e pede
um novo valor para cada campo do contato. Né? Se a pessoa digitar vazio, não altera. Se digitar diferente de vazio, eu altero o valor daquele campo. Aqui eu tenho um método valores que foi decorado com property, porque eu posso usar ele como se fosse um atributo, né? Para mim ler os valores, então facilita um pouco. Né? Ele simplesmente retorna uma lista de valores com os valores de cada campo do contato. Aqui a gente criou dois métodos especiais, né? A gente tinha visto só o init, mas aqui a gente usou o str, né? Underline, duas vezes antes e depois do str, e o lt. O que o str faz? Ele retorna uma representação em string do objeto. E aí eu posso dar um print nesse objeto que ele vai escrever esse string e não aquela representação de endereçamento de memória. Então isso foi facilitado na hora de escrever lá no arquivo. Né? Então eu simplesmente pego a lista de campo com o seu valor aqui e mostro na tela. No caso do LT, ele é usado para comparar um objeto com outro. Né? Esse order ali seria outro objeto. E aí o que eu faço? Eu comparo uma tupla com os valores dos objetos para ver se um é menor que o outro. Isso vai permitir que eu possa ordenar objetos, a gente vai ver mais adiante. Tem aqui também um método de classe novo que faz o quê? Ele pega os dados de um contato, né, e cria um novo contato com os devidos tratamentos aqui. Né? Ele vê, por exemplo, se a lista de valores não tem pelo menos o nome, porque o nome é obrigatório, eu retorno none, né? O nome seria nulo, e eu não vou criar esse contato, né? Senão ele vai criar um contato lá. Agora, depois a gente tem uma classe arquivo, né, que tem aqui no construtor o nome do arquivo e uma lista de contatos. Além disso, aqui no construtor eu uso o Sphere para ver se o arquivo já existe. Se existir, a gente abre e já lê os contatos que já estavam salvos nesse arquivo usando a biblioteca CSV. No caso aqui a gente usa o csv.reader, né, para a gente ler os dados do arquivo. Dou um next ali no leitor para pular um cabeçalho, onde ficam os nomes dos campos. Depois eu faço um last de repetição para pegar cada linha do arquivo e vou criar um contato com cada linha desse arquivo. Eu tenho aqui também um método listar, que lista todos os contatos. Né? Se não tiver nenhum contato, ele vai falar que não existe. Senão ele vai percorrer a lista de contatos, ele dá um sort para mostrar ela ordenada, né? E mostra todos os contatos. Eu tenho também um método buscar, que aí a pessoa, o usuário que estiver usando o programa, ele vai ver a posição, né, e vai digitar um número lá para buscar nessa posição da lista. Primeira coisa, a gente vê se esse código que eu recebi é elevado, né, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque a lista começa em zero, tem que ser menor do que o tamanho da lista. Aí eu vou lá e pego o contato que está naquela posição e retorno ele. Senão eu retorno none, porque o código é inválido. O incluir, ele faz o quê? Ele chama um método novo da classe contato para criar o contato, verifica se esse contato é diferente de none, né? Se for, quer dizer que o contato é válido. Então, posso incluir na lista de contatos. O excluir, pega um código, vê se existe e remove da lista usando o pop. E o salvar faz o quê? Abre um arquivo com o W, que é escrita, né? E no caso do CSV agora a gente usa o writer para a gente escrever. Eu dou um write raw aqui para a gente escrever os campos dos contatos. Depois eu percorro cada contato e dou um write raw para escrever, né, cada um dos contatos. Por último, a gente tem a classe agenda, que cria um objeto aqui do tipo arquivo, né, passando o nome do arquivo. Essa agenda ela tem um menu de opções que mostra a lista de contatos e pergunta o que o usuário quer fazer: incluir, excluir, alterar, salvar e sair. E aqui no método executar, dependendo do que a pessoa escolher ali no menu, eu chamo o método apropriado, né, do meu objeto de arquivo: incluir, excluir, etc. E aqui na linha 185 eu faço aquele if, né, name igual a main lá, para ver se o arquivo está sendo executado.
crio o objeto agenda e chamo o método executar. Depois nós vimos os arquivos do tipo JSON, que são uma sigla de JavaScript Object Notation. Esses arquivos são muito usados para integração de sistemas. E eles são interessantes porque são arquivos legíveis, como se fosse um print de um dicionário, de uma lista. Aqui nós fizemos um exemplo usando o JSON para a construção de uma árvore genealógica. O que a gente faz aqui? Importa a biblioteca JSON, esse file, né? Para cada nome da minha árvore genealógica, eu vou guardar o pai e a mãe, então declaro duas variáveis globais aqui para me usar como chave de um dicionário para guardar os dados da pessoa. Na classe árvore, eu passo no construtor o nome do arquivo, crio um dicionário vazio inicialmente, e aí eu uso o isFile, né, para ver se o arquivo existe, abro o arquivo e uso o JSON.loads para me carregar o conteúdo do arquivo, se ele existir, e colocar na minha árvore. Né? Então, o que vai ter nesse arquivo? Vai ser um dicionário, porque a minha árvore é um dicionário. Depois a gente tem um método incluir, né, que pega um nome. Se o nome for vazio, é inválido. Se não for, ele verifica se esse nome já está na árvore, para não cadastrar repetido, né? E se ele não for vazio, não estiver na árvore, aí eu crio uma entrada no meu dicionário com o nome e o valor vai ser um dicionário com o pai e a mãe vazio. Né? Depois a pessoa preenche o pai e a mãe dessa pessoa, que foi esse nome que foi incluído. Eu tenho aqui um método listar que simplesmente pega a lista de nomes da árvore, né, ordena essa lista e exibe na tela. Na hora que ele vai exibir, o que ele faz? Ele pega os dados dessa pessoa, né, os dados do nome, cria aqui uma lista de dados só para juntar, né, tudo numa linha, numa única linha de texto para mostrar na tela, né? Aí ele vai colocar o que? O nome, entre parênteses, o pai e a mãe da pessoa, basicamente isso. Na hora de buscar, o método de buscar recebe o nome, verifica se o nome está na árvore e retorna os valores associados com a entrada do nome no dicionário. Senão ele retorna um str vazio. O alterar pais, o que ele faz? Pega o nome, vê se esse nome está na árvore, como buscar, né? Se tiver, ele pergunta o nome do pai e o nome da mãe, e aí ele verifica. Para mim colocar um pai e uma mãe na árvore, ele já tem que ter cadastrado como pessoa lá. Ele verifica que já existe esse nome do pai na árvore genealógica, se é diferente de vazio também, e a mãe é a mesma coisa, se existe, se é diferente de vazio. Aí ele vai lá e atualiza. Nós temos também o método excluir. O que o excluir faz? Ele verifica se o nome existe. Se existir, ele vai remover da árvore. Mas antes ele vai fazer uma varredura em toda a árvore para ver se esse nome já não foi usado como pai ou como mãe de alguém. Se for pai ou mãe de alguém, aí ele não vai excluir. Ele vai dar um return sem nada aqui falando que não dá para excluir. Se não, né, aí ele simplesmente dá um pop para remover o nome. Temos também aqui o método salvar, que usa o json.dump para gravar no arquivo. Aí eu passo aqui mais alguns parâmetros, né, além do dicionário de dados do arquivo, que é o indent igual a 2, para ele usar uma indentação de 2 espaços, para ficar mais legível o arquivo. E o ensure ASCII igual a false, para ele fazer uma conversão de codificação, só para não ter alguns caracteres muito diferentes lá no arquivo. Tem aqui também o método ancestrais, que pega o nome de uma pessoa e aí ele usa a recursão aqui para quê? Porque ele vai na pessoa, essa pessoa está no nível 0. E aí ele vê se essa pessoa tem pai e mãe e chama recursivo. Né? E aí o pai e a mãe estão no nível 1, o avô no nível 2, e assim por diante. Soma esse nível mais 1 para ir subindo de nível. E na hora de fazer o print da pessoa, ele usa esse nível ali, vezes um espaço, para ficar edentado bonitinho. Então quando você
pega um ancestral de uma pessoa, ele vai colocar o nome da pessoa, e à medida que você for aprofundando na árvore genealógica, o nome dos ancestrais vão se deslocando mais para a direita. Aqui a gente tem um menu da árvore genealógica, que ele mostra os nomes com listar e dá as opções aqui de incluir, excluir, alterar os pais, buscar os ancestrais, né, salvar e sair. No método executar, eu pego a resposta do menu e chamo os métodos apropriados aqui. E por fim, aqui na linha 154, a gente verifica se o arquivo está sendo executado e cria a árvore genealógica e chama o método executar. Por fim, né, a gente chega aqui no final da revisão da terceira semana. Novamente eu faço as recomendações para vocês tentarem resolver os exercícios por conta própria, revisar o conteúdo, refazer os códigos, né, pesquisar mais sobre os temas para vocês aprofundarem o conteúdo. A gente se encontra na próxima semana. Bons estudos para vocês.